Senhoras, senhores, irmãos internautas, telespectadores e radiovintes, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando o Espírito de Verdade escreve a respeito do advento do Espiritismo, conclui a mensagem fazendo-nos uma advertência que ao mesmo tempo é uma rogativa. Diz-nos o Espírito de Verdade ao fim da referida mensagem: Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. A partir daí se desenrolam em nossas mentes várias reflexões a respeito dessa impiedade a que se refere o Espírito de Verdade. Não passará por nossa mente a ideia de que sejamos nós, os espíritas, criaturas impiedosas. A partir da reflexão começamos a entender que poderemos encontrar diversos níveis de impiedade. E porque encontraremos esses diversos níveis, poderemos nos dar conta de que, por nosso turno, muitas vezes, exercemos essa impiedade, razão pela qual o Espírito de Verdade nos veio sugerir, propor, recomendar que a evitássemos. Essa impiedade é uma forma singela de falar-se crueldade. Porque toda criatura cruel é uma criatura impiedosa. É aquela que não se apiada, a criatura crua. E quando olhamos a nossa história de modo geral, parece que a humanidade terrestre acabara de sair das faixas irracionais da animalidade. Tamanhos os episódios de crueldade que nós encontramos nas páginas historiográficas. E não só nos tempos distanciados da pedra, da caverna, quando a maldade e a crueldade eram praticamente a ressonância instintiva. Era o instinto que começava a se metamorfosear sob o comando da razão incipiente. Mas encontramos essa crueldade, essa impiedade no velho mundo, nas mais variadas idades. Na África, quando sacrifícios humanos eram ofertados às divindades, com as criaturas sendo lascadas vivas, para que seus corações fossem retirados pulsantes, e numa pira fumegassem, para que as narinas abertas das divindades aspirassem, segundo criam, a própria vida do indivíduo assassinado. Temos as notícias de Moloch,
com seus braços de ferro e suas goelas iantes, em cujos braços mecânicos eram colocadas as vítimas oferecidas à divindade sanguinolenta, sanguinária, para que, graças a movimentos da máquina, os braços de Moloque que continham a vítima oferenda pudessem voltar-se para a boca escancarada da estátua e jogar nas forjas internas, onde ardiam labaredas e ferros incandescentes, como se fossem ofertas do povo aturdido e ignorante a entidades sanguinárias que o inspiraram. E encontraremos na velha Europa, que invejamos tanto, de onde a nossa própria estrutura partiu, de onde vieram os homens, os nautas, para descobrir estes rincões do Brasil. E nos deparamos com a história pregressa, quando as perturbações de ordem político-religiosa fizeram com que Fernando de Bulhões e Tancredo de Siracusa reunissem montões de homens tão ignorantes quão venais, mercenários, e formassem um exército para que, segundo acreditavam ou afirmavam acreditar, pudessem retomar as terras santas por onde Jesus de Nazaré houvera passado. E em 1099 batem sobre Jerusalém e destroem a cidade na notável invasão das cruzadas. Falava em nome de Cristo essas almas atormentadas pelo crime. Levavam nos estandartes a cruz do Cristo, que simbolizava seu movimento, e as criaturas batidas, assassinadas por aquelas tropas sangrentas, passavam a ter horror a Jesus e ao seu nome, enquanto as horas avançam, e os cruzados souberam em dada ocasião, por informações que lhes chegaram, que os mouros, sabendo da possível invasão, trataram de ingerir algumas joias pequenas, algumas peças de ouro, para escondê-las, e quando as tropas se fossem, pudessem reavê-las pelas formas que a natureza determinava. E sabedores disso, os cruzados não pestanejaram, abriam-lhes os ventres vivos para procurar nas vísceras quentes as joias que pretensamente houvessem engolido, que desconfiavam tivesse o povo ingerido. Em nome de Jesus, a impiedade, a crueldade, que sabendo do seu desvalor, tendo consciência do fragor destrutivo que levava, tratava-se de ocultar-se sob o nome de Jesus de Nazaré. Não foram poucos os homens de fé, da santa fé, que abençoaram os canhões que iam matar, como se Deus tivesse escolhido aqueles que devessem morrer sob a sanha cruel de outros filhos seus desacisados, infelizes. Foi em nome de Jesus que a Europa viu surgir o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como a Inquisição. Em Portugal,
na Espanha, na França, em vários países da Europa, para impor o poder político destrutivo, sanguinário da Santa Madre Igreja, que tratava de falar em nome daquele que dera a sua vida pela vida do seu rebanho. As calúnias, as urdiduras sombrias, a politicália venal, os homicídios, os assassínios, os furtos, os roubos, o vandalismo, em nome de Jesus. Por isso, essas mesmas almas deveriam retornar nos dias do futuro da terra para devolver a Jesus em trabalho e amor tudo quanto fizeram com seu nome por causa da política vergonhosa cuja bandeira desfraldavam, do Tribunal do Santo Ofício, quantas tragédias, quantas mentiras, os anúncios de que o mundo ia acabar-se, e diante de uma massa ignorante, parva, os donos do poder clerical aguardavam que lhes fossem entregues as propriedades, e a massa dos nobres, dos ricos, dos poderosos econômicos só tinha dinheiro e poder, mas não tinham lucidez. Porque se o mundo ia acabar, por que a igreja queria? Se ia acabar, por que tinham que passar a outras mãos? Era só esperar acabar. Eles passavam tudo de papel passado a fé. O mundo não acabava. Eles ficavam na miséria. E o poder clerical cada vez mais rico e poderoso política e economicamente. Em nome de Jesus, quantas tormentas engendramos, quantos problemas criamos, em nome de Jesus. Um dia, eu era muito menino, acabara de cumprir 12 anos, presidia a cruzada eucarística da igreja em que aquele então frequentava. E numa manhã de domingo, era 17 de dezembro de 1961, levantara cedo para buscar os produtos da padaria para o café matinal. Ia passar por uma das ruas principais do meu bairro. Eu pude ver os carros que passavam enfeitados, abertos, diante do sol escaldante das manhãs de verão do Rio de Janeiro. Ali estavam bailarinas circenses. Ali estavam palhaços circenses. Diversos animais, desde as toninhas amestradas aos elefantes. Os domadores que estalavam chicotes no ar, e a bandinha que tocava esplêndidas canções e o coração da meninada exaltava. Era o anúncio da última apresentação na tarde daquele domingo do grande circo norte-americano em nossa cidade de Niterói. Não é necessário dizer que minha alma saltou. Eu daria tudo para estar ali, para assistir àquela que seria a última apresentação do circo em nossa cidade. Inaugurava-se, pela primeira vez no mundo, uma tela de circo, uma lona de circo, de plástico. Não mais as lonas enceradas, mas as lonas de plástico,
Era a grande novidade do grande circo norte-americano. E voltei para casa e não tive mais sossego. Mal consegui fazer o de jejum, porque eu queria participar daquela última apresentação. Acionei os amigos da vizinhança que acordavam. Nós iremos ao circo e juramos que nós iríamos ao circo naquela tarde do domingo. Era a última apresentação. Teria que contatar o meu pai. Era dele que viriam os proventos para que eu pagasse a entrada. E as horas foram passando e eu aguardava que meu pai chegasse. E naquele dia meu pai não chegava. E a ansiedade foi tomando-me conta da alma. 11 horas da manhã. Seria importante comprar o ingresso com alguma antecedência. 12 horas. A sessão começaria às 14h30. 13 horas. Os amigos da vizinhança estavam todos prontos. Seus pais, ou um dos dois, iria levá-lo. E eu, assentado à porta de minha casa, que ficava no alto de um promontório, acompanhava o movimento da garotada que descia pronta, gárrula, saltitante, e eu praguejava a meu pai, que não chegava. Ele sempre estava em casa à hora do almoço naquele dia. Ele não chegara. Os meninos se foram. Vi chegar às 2 horas da tarde. E às 2 horas da tarde, quando já não havia tempo de eu ir, de comprar os ingressos, quando o bairro estava praticamente vazio, havia um negrinho solitário, choramingão à porta de casa. Meu pai chegou. E agora, meu filho? Digo, agora, pai, não dá mais tempo. Eu queria dizer a ele um monte de desaforos, mas era do tempo que a gente respeitava os pais, mesmo que fosse por fora. Olhei o meu pai e disse, bem, fiz como uma raposa. Quando meus colegas chegarem, vão me contar como é que foi. Eu também não faria tanta questão de ir, com esse calor. Meia hora depois, eu acompanhava no relógio, teria início a sessão do circo. Parecia-me ouvir o movimento dos cavalos a correr em círculo na intimidade do circo, com as bailarinas sobre eles fazendo a saudação ao público. Respeitável público, parecia que eu ouvia na acústica da alma infantil, pré-adolescente. E dessa forma, a sessão teve começo. 32 minutos depois. Eram 15 horas e 2 minutos. Quando as pessoas começaram a gritar, havia fumaça por sobre o circo. De onde morávamos, podíamos ver a região baixa onde se localizava o circo. Dava para ver o pendão de sua lona de plástico. Mas naquele lugar levantavam-se rolos de fumaça. Começamos a ouvir, dali a pouco, as sirenes de ambulância, que se mesclavam às sirenes dos corpos de bombeiro das 2 cidades, de Niterói e de São Gonçalo. Uma agitação frenética. As pessoas que começaram a desmaiar, e eu não entendia bem o que é que estava acontecendo. Até que as primeiras notícias começaram a chegar. O circo pegara fogo. Um enlouquecido atirou fogo à lona, que lambeu. E porque era de plástico, todas as amarras se romperam. E aquela lona imensa de plástico desabou sobre todos e sobre tudo na intimidade do circo. E porque ela desabou e começou a lamber, plástico vai queimando e agarrando.
Os animais assustados começaram a pisotear o povo, que para correr pisoteava outras pessoas, e deste modo eram centenas de cadáveres nos primeiros minutos do incêndio. Muitos sequer morreram queimados, morreram pisoteados por outras pessoas, por animais. A massa era formada por crianças e adolescentes. As calçadas ficaram apinhadas de cadáveres retorcidos, carbonizados, pisoteados, danificados totalmente os corpos. E olhei para o meu pai com uma profunda gratidão e remorso, e comecei a pensar em Deus. Por que me poupara? O que havia escrito nas páginas de minha vida para que o Senhor me poupara naquele evento, e os anos se passaram. Mas antes que os anos se dobrassem, nos 2 dias imediatos ao incêndio do circo, em que a cidade se transformou num cenário de tragédias e de dor, um novo cemitério foi aberto para comportar o número de corpos mortos numa só tarde, em poucos minutos. No dia seguinte, aqueles corpos que já tinham sido reconhecidos eram todos dos meus amigos, os colegas que assentavam comigo na sala de aula, nas carteiras duplas do meu colega ao lado. Havia desaparecido. Ele fora filho único durante 13 anos. E aos 13 anos sua mãe deu à luz a um casal. Eram seus irmãos gêmeos. Ele estava apaixonado com os irmãos, que agora contavam 1 ano de idade. E naquela tarde do circo sua mãe deixou os pequenos com o pai e foi levar o meu amigo Ernesto para o circo assistir. E os dois ficaram debaixo da lona fumegante. Cheguei à escola, o lugar vazio de Ernesto. Meus colegas da cruzada eucarística, tive que vestir-me a caráter, com a faixa tradicional, e visitar velório por velório, com o coração na boca e a alma em frangalhos, orar por eles em nome da cruzada eucarística, uma vez que eu era o presidente. São cenas que eu não poderei jamais esquecer. E como os anos passaram celeremente. Dali a 5 anos, já me encontrava nas fileiras da doutrina veneranda dos espíritos. E tive a honra, logo depois, de tomar em minhas mãos um livro notável da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Chamava-se Cartas e Crônicas. E ali então o espírito irmão X escrevia uma mensagem terrivelmente bela, notavelmente forte. A tragédia do circo, eis o título. E Humberto de Campos, transfeito em irmão X, vinha contar-nos os precedentes daquela tragédia do circo de Niterói, evocando o pretérito do povo romano. Era o ano 177 da era cristã, quando fervia na capital imperial o ódio aos cristãos. O imperador preparava uma festa de gala a um dos seus militares mais notáveis, que se ia aposentar. Era um cabo de guerra que vencera várias batalhas no Oriente, que levara para a águia romana incomensuráveis títulos
de vitória sangrenta, audaz, e porque Lúcio Galo ia se aposentar, o Império queria oferecer uma festa que fosse à altura de um dos mais eminentes militares romanos. Reuniram seus patrícios mais formosos, homens e mulheres, para se estabelecer que tipo de festa deveria ser feito para homenagear a Lúcio Galo. Deveria ser alguma coisa que ele jamais houvesse experimentado. Alguém gritou: bailados de mulheres asiáticas. E outras vozes disseram: mas ele está cansado de ver isto. Em todas as festas trazemos as mulheres que bailam, que cantam. Auroques, embates de auroques. Mas Lúcio Galo está cansado de ver esses animais batendo-se uns contra os outros. E as ideias foram sendo expressas. Luta de gladiadores, embates de gladiadores, também era um espetáculo tão comum em Roma, também fora rechaçado. E ao longo das horas as ideias, até que uma voz desafortunada gritou: cristãos às feras! Ora, esse era um espetáculo como Roma ainda não tinha visto igual. Volta e meia eram colocados cristãos, 1, 2, 3, alguns. Mas se poderia oferecer a Lúcio Galo um espetáculo como jamais tivesse acontecido na capital imperial. Aqueles homens, aquelas mulheres, se comprometeram em encontrar cristãos em toda Roma amuralhada. E durante todo o restante da noite, diz irmão X, e pela madrugada em fora, aquelas criaturas de Roma saíram procurando crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, que fossem cristãos, aprisionando-os para o grande espetáculo da tarde seguinte, para que se homenageasse o formoso cabo de guerra que se ia retirar. Na tarde aprazada, nas arenas do grande circo romano, do circo máximo, alguns cristãos foram atados a postes, outros foram empalados, mas a massa besuntada foi atirada às feiras famélicas. Os que estavam atados aos postes tinham os corpos untados de breu e de ceras combustíveis, que passaram a iluminar a tarde e a noite de Roma que chegava. Durante toda a tarde os corpos arderam, outros foram devorados por feras terríveis, tigres da Dalmácia, leões da Numídia, animais da Ásia e da África, que estavam em Roma, foram acionados para o mais notável espetáculo de carnificina, de crueldade, como jamais Roma houvera assistido igual, para honrar a Lúcio Galo. Afinal, o que eram centenas de vidas para aquele homem notável do Império? A noite de Roma baixou sobre as almas aturdidas dos cruéis, felizes, com essa felicidade mentirosa que o mundo oferece, em que gargalhamos enquanto a alma sangra, em que os nossos risos são mais esgares do que propriamente expressões de euforia, de felicidade, de ventura. Os anos se dobraram, os séculos, aquelas criaturas foram resgatando, pouco a pouco, ali, acolá, alhures, cada qual de acordo com seu nível de responsabilidade, de culpa,
aquilo que deviam à consciência, mas ainda sentiam que faltava um testemunho final. Eram almas que, de certo modo, foram se redimindo pouco a pouco, mas faltava o broche de ouro, o feixe de ouro, aquela epopeia terrivelmente nostálgica que lhes falava na alma. Era necessário o laço final no pacote das bênçãos. Eles próprios rogaram às equipes dos espíritos nobres, guias do mundo, que para que alcançassem a felicidade, pudessem passar por uma experiência tal que eles fossem reavivar daquele momento romano. E eles agora conscientes pudessem entregar a Jesus seu sacrifício. Visitando Uberaba, tempos depois de haver lido essa mensagem sob forte emoção, perguntei ao querido e saudoso Chico Xavier: Chico, por que tanto tempo entre o cometimento e a ocorrência terrível no Brasil? E o Chico nos disse com muita unção: os nobres guias, meu filho, só permitem que soframos grandes dores quando essas grandes dores sirvam-nos a consciência, quando já tenhamos a maturidade para resgatar e saber que estamos resgatando e tirarmos bom proveito do resgate. Se sofrermos imediatamente, ainda na infância das nossas tormentas, o resultado é a revolta e possivelmente erros piores. Lembrei-me do Espírito amigo nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer-nos: dor é bênção que Deus confia aos seus eleitos. De nenhuma maneira os eleitos de Deus deveriam ser masoquistas. Como é que alguém imaginará que dor é bênção? Ninguém gosta de sofrer, mesmo os eleitos. Mas, depois da explicação de Chico, dor é bênção que Deus confia aos eleitos, porque é o sinal da libertação. Se são eleitos, são as criaturas que estão às portas da libertação, que falta pouco para fechar o ciclo expiatório provacional, e dessa maneira a crueldade do antanho agora estava literalmente resgatada, e vimos cometendo crueldades, insanidades. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós, espíritas, os vencedores da impiedade. Entre o século X e o século XII, a história nos mostra que a França viveu um terrível período de duelo. Eram os períodos dos duelos chamados de ordalhos, ou duelos judiciários, em que as criaturas litigantes eram levadas àquilo que se chamava o juízo de Deus ou o julgamento de Deus, através do fogo ou através da água. Alguém deveria suportar uma chama, queimar-lhe o braço, e outro também, e quem resistisse era liberado da culpa. Por isso era chamado o julgamento de Deus. Quem fosse mais resistente, quem fosse mais forte. Outras vezes tinham que suportar fogueira, e quem sobrevivesse, ainda que queimado, estava livre.
outras vezes eram afogados, eram imersos na água durante um longo tempo, e quem conseguisse manter o oxigênio nos pulmões estava liberado. De outras vezes eram mergulhados em tanques d'água ferventes, e quem suportasse estaria liberado. A igreja e os poderosos da época começaram a investir contra esse tipo bestial de duelo judiciário, de ordalho, de julgamento de Deus, porque isso era uma loucura, não escapava ninguém. Mesmo aqueles que estavam mutilados, dali a pouco mais viriam a óbito. Mas, graças ao apoio de muitos governos, o ordalho só encontrou seu final definitivo no século XVI. Mas, pelos idos do período notável de Richelieu, na França, existia um outro tipo de duelo, que vigorou durante os reinados de Henrique III, de Henrique IV e de Luís XIII, que era chamado o duelo particular. E nesse duelo particular, ou privado, as criaturas se litigavam por questões de honra, ofensa à honra. Uma luva era lançada pelo desafiante no rosto do outro, ou atirada sobre o outro, que aceitava, porque por orgulho não podia retroagir, aceitava o duelo privado. Cada lado escolhia padrinhos para testemunhar o duelo, para lhes dar assistência na hora do duelo, e partiam para os campos abertos. O cardeal Richelieu tratou de proibir, impondo a pena capital aos duelantes que insistissem. O notável conde de Bouterville e o marquês de Beauvron resolveram desafiar a Richelieu e foram mortos por ordem de Richelieu em 1627, porque insistiram no duelo privado. O tempo se passou, e só muito tempo depois a França conseguiu definitivamente, a partir de 1637, acabar legalmente com as práticas formais do duelo privado. Quando começava a Revolução Francesa, apareceu um tipo de duelo com pistolas, que mais tarde as autoridades francesas trataram de eliminar. Era uma mescla de suicídio e de homicídio, porque às vezes os indivíduos sabiam de sua incapacidade, de sua inépcia para combater contra outros experientes, mas onde é que ficaria o orgulho, a tradição familiar? Eles aceitavam os desafios sabendo que iam morrer. Eram suicidas. E o outro, que sabia que ia esmagar o adversário como a um inseto, era um homicida consciente. As faixas da crueldade e do duelo. Na Alemanha, até hoje ainda é comum, nas universidades, nas cadeiras de desportos, a prática de duelos. Os jovens universitários têm que provocar outros, ainda que necessário seja provocar, para terem parceiros para aprender a duelar. Mas
Estamos em 2006. Felizmente, essas práticas de duelos à espada, a punhal, a adaga, a pistola, o ordalho de águas ferventes, ou de fogo, ou de águas frias, tudo isso desapareceu. Mas, lamentavelmente, o duelo persiste. Não sabemos se persiste a pior forma de duelo do que a daqueles tempos. Porque aqueles tempos as criaturas se batiam, uma destroçava o corpo da outra, em nome de uma cultura perversa. Mas hoje em dia os duelos são mais tenebrosos, porque nós nos matamos fraternalmente. Estamos sorrindo uns para os outros, irmão para lá, irmã para cá, mas por trás deles os esfaqueamos. A calúnia, a maledicência, conforme nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo. A vítima da maledicência não sabe por que por onde passa as pessoas olham-na de forma estranha, cochicham, porque alguém já chegou e já falou contra. Somos criaturas tão perversas ainda, que não temos coragem de dizer para o nosso adversário o que estamos sentindo a respeito dele. Como propôs Jesus Cristo, confessai-vos uns aos outros. Senta aqui, fulano. Eu estou com o coração apertado. É verdade que você tem falado isso de mim? É verdade que eu o agredi, que eu o ofendi em algum momento? E a conversa fraterna permitiria o outro dizer assim: eu estava com raiva, mas agora já passou. Não, ainda estou com raiva de você, eu achei que você falou, alguém me disse que você falou. Não temos essa coragem porque todos somos suficientemente orgulhosos. Nós queremos passar por pessoas acima do bem e do mal. E mesmo que o companheiro chegue e pergunte: algum problema comigo? A hora que a gente seria para dizer que sim, nós: não, que isso? Mas você nunca disse de mim? Não, que isso? Que jamais. Boba. A covardia. E depois que o outro se vai achando que a situação está resolvida, o covarde ainda diz: veja, se eu vou dar o braço a torcer a essa gentinha. Os cristãos modernos, que temos armas mais terríveis, porque não duelamos só com uma pessoa, duelamos com todos aqueles que discordam de nós. E hoje, com o advento da internet, a covardia piora, porque a gente não precisa se assinar. A gente põe pseudônimo, a gente mente, não escreve coisa nenhuma, a gente lança na internet e todo mundo lê e não sabe quem escreveu. E às vezes estamos dormindo com o inimigo. O miserável, o cruel está ao nosso lado, nos abraçando, nos beijando. É um período terrível. E agora a gente entende que o Espírito de verdade tem razão. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Por causa dessa possibilidade de se esconder sob a máscara eletrônica, não escapam as pessoas mais respeitáveis da sociedade. Não escapou Chico Xavier, não escapa Divaldo Franco, não escapamos nós, não escapa ninguém, porque se alguém não estiver de acordo conosco, não importa se com razão ou não, ele faz explodir na internet e se esconde. Não assina, covarde, impiedoso, mas ele continua no meio da massa, acima do bem e do mal. Como alguém que não acredita em Deus, que
que não sabe que Deus está em toda parte, inclusive acompanhando-nos a respiração. Em cada átomo que respiramos está a presença de Deus, e por causa disto, as leis impressas em nossa consciência haverão de nos fazer mais cedo ou mais tarde restabelecer o bem, como aqueles que incendiaram um cristão, depois da consciência desperta, da maturidade alcançada, sentiram a necessidade de resgatar de forma definitiva o grande delito contra a consciência. É tempo de revisar nossos valores. Aqueles que não falam mal de ninguém, mas adoram receber os que falam e dão-lhes guarida. E Allan Kardec pergunta se aquela criatura que tem vontade de fazer o mal e não faz, se ela é tão responsável quanto aquele que o faz. E o Espírito de Verdade responde que sim, porque aquele que tem vontade e não fez é porque faltou oportunidade. Mas ele se vangloria quando alguém o faz. É como se estivesse fazendo por procuração, é como se fosse em seu nome. Aqueles que dizem, eu não me vingo, mas Deus me vingará. Ele é bom, Deus é que não presta. É como aqueles que dizem cinicamente, o meu santo não cruza com o santo dele. Eu sou bom, é meu santo que briga com o outro santo. Meu anjo da guarda não cruza com o dele. A inversão, como diria Caetano, o avesso do avesso do avesso do avesso. Somos nós as pessoas ainda infelizes, mas não temos coragem de assumir. Aí colocamos em Deus, nos guias, no anjo da guarda. Eles é que estão brigando. Cá embaixo eu sou ótimo, meu santo é que não vai com o santo dele. E aí que os santos briguem, mas quem vai resgatar seremos nós. Daí, nesses dias tão cruéis do mundo, o que é que nós estamos fazendo com o pensamento espírita? Em verdade, me encontrava aturdido com essa questão em determinada época, pensando qual o motivo pelo qual, no movimento de uma doutrina que tem tudo para nos fazer felizes, nos fazer crescer, nos fazer irmãos, compreender uns aos outros, não obrigatoriamente concordar uns com os outros, mas compreender a indulgência. Porque é que nós nos pegamos tanto e há tantos deslaces entre nós? E um amigo espiritual que naturalmente ouvia meus pensamentos afirmou-me, meu amigo, como é que você deseja que alguém vista a camisa do Espiritismo se não conhece o Espiritismo? As nossas instituições estão abarrotadas de pessoas que nunca tiveram o bom senso de conhecer a causa que dizem seguir. Elas esquentam os bancos institucionais, mas os corações continuam cheios de rapina. Elas entram, e usou uma imagem comum, elas entram no movimento, mas não permitem que a doutrina lhes penetre a alma. Elas continuam homens velhos, mergulhados num banho de homem novo. Entre os da categoria, eles se tratam com fidúcia, com ternura, irmão, irmã, ave, salve, aleluia. Mas as almas estão cheias de rapina. Daí então, aquilo que elas dizem não reflete o conhecimento da doutrina que elas não têm. Algumas outras têm vernizes doutrinários. Elas leram as orelhas dos livros, mas elas nunca meditaram sobre os conteúdos dos livros. Elas leram as perguntas do livro dos Espíritos, mas não entenderam as respostas. Nunca refletiram sobre elas. Como é que alguém pode ter aprendido, por exemplo, sobre reencarnação, que nos assevera que aqui nós fazemos, aqui nós resgatamos, e continue fazendo cada vez pior? É porque ela não entendeu.
ou ela é suicida, no sentido moral do termo. Se eu sei que terei que resgatar essas brechas morais, por que eu insisto nelas? E por que eu jogo umas pessoas contra as outras, sabendo que depois eu terei que responder não só por mim, mas pelas outras que eu joguei umas contra as outras, como quem lida com gado? O mundo está repleto de ouro, dirá Bezerra de Menezes. Mas o ouro não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de organizações. Mas as organizações não resolvem o problema do desamor. E pelas mãos de Chico, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu sobre as instituições que nós criamos, os movimentos que nós criamos, para inglês ver. Nos vestimos de branco, abraçamos as árvores, porque vai sair na televisão. Abraço simbólico à floresta amazônica. Mas somos nós mesmos que não podemos passar por uma árvore que a gente escreve amor de fulano, Beltrano e Ciclano, e risca o coração, e reca galho, quebra ali, para plantar no seu canteiro, arranca as mudas da cidade que é de todo mundo, para plantar no seu canteiro particular, manda as crianças arrancarem, mas no dia da televisão a gente está tudo de mão dada, dando um abraço simbólico na árvore que nós estamos destruindo cinicamente, ou de maneira parva. Somos nós que damos abraços nas lagoas, que estão sendo assoreadas, destruídas, poluídas, mas é das nossas casas que se derramam detritos nessas mesmas lagoas, nesses rios, nesses mananciais, debaixo do nosso cinismo de dar abraço simbólico. Por que nós somos ainda, conforme a linguagem de Jesus, raças de víboras? Por que 2 milênios depois de Jesus, século 21, nós ainda somos tão cruéis? Mas Jesus Cristo respondeu a Simão Pedro, na última ceia, conforme escreveu o irmão X, no seu livro Boa Nova, ainda assinado como Humberto de Campos, quando o mestre diz a Simão, o homem da terra, Simão, é muito mais frágil do que propriamente mau. Nós estamos onustos, encharcados de fragilidades, de covardias morais, de medos, de orgulho, de não querer mostrar quem somos. Seria tão fácil viver se a gente fosse o que é. É tão bonito quando o homem sobe na mesa quando vê uma barata. Ele tem medo de barata. Eu me encontrava em dada ocasião numa cidade do interior da Bahia, aqui próxima, para Mirim, acompanhando o nosso querido Divaldo numa de suas tarefas de pregação que se iniciavam aqueles anos 70 pela região das serras baianas. E desde há muito tempo eu tinha verdadeiro horror a sapos. Horror. Era uma coisa do passado, só podia ser. E o que mais me apavorava nos sapos era o bochecho que ele tem. Ele para e fica bochechando. E aquela época, todas as tardes, enquanto Divaldo estava em casa de um amigo comum, nosso querido doutor Epaminondas, ele reunia o povo da vizinhança, alguns confrades, amigos da casa, e fazia um culto evangélico, aproveitando sua tarde, já que ele quase não faz nada. E fazia então ali uma leitura, as pessoas comentavam, quase sempre os espíritos ditavam uma mensagem por seu intermédio e terminava o culto. Havia chovido naquela tarde, muita gente em volta da mesa. Eu assentei-me
na passagem da copa onde se situava a mesa para a sala. E eu ficava de frente para a porta dos fundos da casa e Divaldo de costa para a mesma porta. Eu estava vendo tudo que se passava no quintal e ele não. E parou a chuva e ele orava e o povo comentava e eu via um irmãozinho que começou a pular lá longe do capinzal, na direção da casa. Digo, louvado seja Deus. O Senhor vai provocar um sapocídio. Alguma coisa trágica vai me acontecer. E na minha cabeça pipocou, ele vai pular em você. Eu digo, não, Jesus não é contra os pretos. Ele há de matar ou o sapo ou a mim. Mas os dois não poderão sair vivos disso. E Divaldo comentava, e Espírito escrevia. Digo, meu Deus, será que Divaldo não tem uma força que expulse esse sapo? E o sapo veio, parou na soleira da porta. E eu só tive tempo de segurar a gola da camisa. Ele saltou de lá no meu pescoço. E eu rezei todas as preces que eu sabia. E as que eu não sabia, inventei. Eu vi que não aparecia guia espírita nenhum, comecei a chamar os orixás da Bahia. Denhancão Mulu. Eu chamei o que passou pela cabeça e o sapo bochechando no meu pescoço. Digo, esse miserável desse sapo deve saber rezar melhor do que eu. Eu transpirava e o sapo, do mesmo jeito que saltou da soleira ao meu pescoço, saltou daqui lá. Diríamos no Rio de Janeiro, foi mandado. E depois que acabou o culto, que eu comecei a rezar Pai Nosso, depois já não sabia onde é que o Pai estava. Aí o médium baiano me disse, com medo da ranzinha, hein? Meus irmãos, naquele momento eu desejei ser cruzado. A partir daquela data, eu nunca mais tive medo de sapos. Porque não tinha mais o que um sapo fazer pior comigo. Ele tinha me amado de perto. E eu comecei a pensar, como é fácil a gente viver dizendo quem é. Ah, eu tenho medo de avião. Quantos homens dizem? Outros enchem-se de uísque, mas não confessam que tem medo de avião. Não, eu tomo uísque para distrair, não é para dormir durante o voo. É tão comum a gente não ser super-homem, super-mulher, ser pessoa, ser gente. Ah, eu sinto uma raiva quando alguém fala assim comigo. Por que que a gente não pode sentir raiva? O problema não é sentir raiva, é alimentar a raiva, é manter a raiva. Então, quando nós temos coragem de dizer quem somos e como somos, nós temos mais aptidão para corrigir. Se alguém tem uma febrícula toda tarde, aquela tosse seca, alguém lhe diz, pode ser tuberculose. E a pessoa, não, é resfriado. Ora, mas se pode ser tuberculose, o que custa fazer um exame? Fazer uma radiografia? Fazer um raio-x? E se não for, estamos sossegados. E se for, há tempo de tratar? Não, é resfriado. E todo dia se repete a cena. E quando a pessoa vai ver, está com crateras pulmonares irreversíveis. Por que que a gente é assim? Cabeça dura. Raças de víboras. Porque nos adaptamos a todos os contextos. Se a gente está no meio de pessoas nobres, a gente fala manso, põe aquela cara de Santa Isildinha e fala devagar. Eu vejo o povo conversando quando está perto de Divaldo, quando estava perto do Chico. A gente que conhece, eu que conhecia muitas, elas pareciam ter caído das alturas. Irmão Divaldo, chega a tremer a voz. Eu digo, ai Jesus, não me deixe julgar. Mas quando a gente vê, já está julgando, porque é impossível ver a hipocrisia e continuar tranquilo. Deveria ser o contrário, o hipócrita é que ficaria intranquilo, mas a gente acaba ficando, porque ao lado da hipocrisia do outro tem a intolerância da gente. Então somos doentes todos no mesmo barco. Daí, seria tão fácil
irmos abrindo mão da crueldade, da impiedade, aquela em que a gente liga para o outro. Precisamos orar por nosso irmão. É a introdução só. E aí quem está do outro lado da linha, mas o que ele tem? Você não soube? E aí a gente descasca. Primeiro a gente abriu, precisamos orar muito por nosso irmão. E depois a gente pisa bastante e fecha. Precisamos orar por ele. O tempo. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Aquilo que a gente não tiver coragem de falar para a pessoa, não precisa sair espalhando, porque eu terei que sair catando essas penas depois. E se o fato não for verdadeiro? E se aquela não for a realidade? E nós tivemos a veleidade de sair espalhando, em nome da intriga, de saber a última. Ouvi, em dada ocasião, de Chico Xavier. Mais tarde ouvi por outros companheiros, numa madrugada em que fomos com ele tomar café no bar 1001, na Praça da Matriz de Uberaba, 4h30 da manhã, depois que saíra da Comunhão Espírita Cristã, com um grupo de amigos de São Paulo, fomos acompanhando o grupo tomar café com Chico no bar e Café 1001. E ele dizia que é muito comum que as pessoas digam absurdos a respeito uma das outras. E graças a isso, ele já estava acostumado ao que se falava dele em todo lugar. Desde as coisas mais maravilhosas, as coisas mais terríveis. Aqueles a quem Chico agradava, ou sentia agradado por ele, falavam dele maravilhas. Aqueles que não foram atendidos na hora que queriam, do jeito que gostavam, falavam horrores do Chico. E ele aprendeu que a gente não vive com o julgamento dos outros. A gente vive com a própria consciência. Então falou ao grupo de amigos que em dada ocasião ele percebeu que um dos companheiros da comunhão tinha se afastado do grupo. Já havia muito tempo que não comparecia, e ele, Chico, começou a se dar conta que o irmão desaparecera depois de uma conversa que não ficou muito clara. Acreditava que alguma fala dele, Chico, tivesse ofendido ao companheiro, que contristado não mais voltou. E aquela reflexão fez mal ao Chico. E ao longo dos dias ele foi ficando triste, até que Emmanuel lhe perguntou por que ele estava tão triste ao longo dos dias, causando aquela tristeza, embaraços ao seu trabalho. E ele então disse ao benfeitor, e Emmanuel lhe perguntou, e por que é que você não vai até ele e se desculpe com ele? E Chico perguntou, e se ele não me aceitar? Bem, meu filho, aí já será a responsabilidade dele. Você estará com a sua consciência em paz. E o Chico esperou determinado dia, preparou-se em oração. E quando começava a cair a noite, para não despertar muita curiosidade dos vizinhos, Chico saiu a sós e foi até a casa do confrade que morava no mesmo bairro, no bairro João 23. Bateu a porta, o companheiro abriu a portinhola, viu que era o Chico, abriu a porta inteira. O Chico entrou, disse o porquê da visita, e o cidadão sério estava, sério ficou. E então o Chico abraçou, depois de haver lhe pedido desculpas, e ele ficou duro, e o Chico dizia, parecia um bambu, meu filho. Eu abracei aquele bambuzal. Vejamos a crueldade. Se o Chico veio aqui, seja por que motivo for, na minha casa, pedir-me desculpa, deixa eu abraçá-lo, porque se houve erro dele, deve ter havido erro meu. Não, ele ficou duro. E quando o Chico desabraçou,
e já se despediu para sair. O confrade então lhe disse: Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. E o Chico nos dizia: como é que eu ia falar que eu era muito humilde? Eu preferi ficar com muito sem vergonha. Mas voltei para casa com o coração em paz. E o companheiro nunca mais apareceu. O orgulho. Nós temos a consciência de que é orgulho. Mas e o sentimento? E o homem velho? O homem novo raciocina. O homem velho sente. E o homem velho sempre sente com orgulho e vaidade. Só porque ele veio aqui, ele pensa que eu vou voltar lá. E aqueles que dizem: me decepcionei com o espiritismo, que nem conheceu direito, se decepcionou antes de saber o que é, e nunca mais voltam. A impiedade humana que nós utilizamos a miúde, infelizmente, nas nossas relações. Quantos são os companheiros que fazem greve íntima com suas esposas e as esposas com seus companheiros, para castigá-los? Não respeitam os compromissos maritais para castigá-los. Fazem greve de tudo para punir ao outro. Negam a palavra dentro de casa. Filhos que ficam de mal com seus pais. Como nos lembrou Divaldo hoje cedo no seu seminário. Pais que renegam seus filhos dentro de casa. Quanta crueldade. Porque nós saciamos nossa hidra e não nos damos conta do sofrimento do outro. É claro que Jesus Cristo nos disse que no mundo só teríamos aflições, mas Ele não nos mandou afligir aos outros. E é por causa disto que ficamos responsáveis pela dor que impomos aos outros. Melhor fosse, disse Jesus, alguém que faça uma maldade a um dos meus pequenos, melhor fosse que atasse ao pescoço uma pedra de moinho e se atirasse ao lago. Aí estão as tormentas que hoje nós estamos vivendo, em nome do nosso passado desconhecido, ignorado, esquecido por nós. Quantos que veem seus filhos miúdos devorados pelo câncer e dariam a vida para morrer no lugar de seus filhos, e tem que sofrer vendo-os consumidos pela enfermidade. Quantos que têm filhos com problemas teratogênicos e dariam a sua vida para vê-los crianças normais, mas tem que viver com eles a vida inteira, acompanhando-lhes as dores. Costumeiramente são esses genitores, esses familiares, os pomicultores da loucura do passado, os incentivadores, os autores intelectuais, e os que vêm com a mazela, os que realizaram, para serem tratados por aqueles que os induziram. Quantas vezes a nossa covardia nos faz induzir os outros a erro, fazendo tititi, e não sabendo como é que será a reação dessa pessoa depois de ouvir-nos o tititi. O tempo passa, como passou para os romanos, e continuamos a duelar uns com os outros, nessa tormenta terrível, nessas guerras tenebrosas, de mente a mente. E é por isto que nestes dias tão aturdidos do mundo, algumas pessoas se perguntam: que mal eu fiz a Deus para merecer este mundo? Eu acho que eu nasci fora de época. Não, brincadeirinha. Nós nascemos na época. Que mal eu fiz a Deus? Que presunção. Como é que o sapo pode cuspir na estrela? Como é que nós poderemos fazer, ainda que queiramos, mal ao Criador do Universo? Toda a vibração negativa que nasce em nós volta para nós, porque o mal não é criação de Deus.
jamais o alcança, jamais o atinge, porque nós produzimos essa onda letalizante, essa onda que mata, e voltamos a ingeri-la num modo contínuo até que os nossos sofrimentos possam transformar esses pulsos em frequências mais altas de vida. Nós todos estamos no mundo hoje para resgatar, sim, mas para aprender fundamentalmente. O nosso destino é o reino dos céus, íntimo, ao qual ninguém chegará se não for através das lições de Jesus, conforme ele diz. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Viver moralmente é viver de acordo com as leis de Deus, conforme os Espíritos alegaram em O Livro dos Espíritos. Distinguir o bem do mal. Eis o conceito que se pode ter de moral, questão 629 do Livro dos Espíritos. A regra de bem proceder. E por causa disso, nós passamos a pensar no objetivo desse Espiritismo em nossas vidas. Diz o Espiritismo com todas as letras que seu fundamento na Terra é destruir o materialismo. E como nós costumamos pensar sempre pela superfície, imaginamos que o Espiritismo esteja duelando contra a academia, contra os materialistas, contra as ideias materialistas que há no mundo. Não é bem isto. Não poderia ser isto. Uma causa dessa envergadura, comandada por Jesus de Nazaré, não viria ao mundo para combater com ideólogos infantilizados na sua cultura. Se Mohandas Gandhi não fez uma guerra contra a violência, mas sim um movimento pela não violência, não seria Jesus Cristo que viria lutar contra o materialismo institucional, personificado. Mas esse materialismo contra o qual o Espiritismo se expressa, se apresenta, é o nosso materialismo pessoal. É esse vício de falar em Deus e prestarmos culto a Mamon. De falarmos de Jesus, mas sermos mesmo adeptos de César. De não conseguirmos fazer outra coisa que não seja buscar os valores passageiros do mundo. E nunca, ou quase nunca, ou poucas vezes para alguns, essas riquezas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, tampouco a traça corrói, nas expressões do homem de Nazaré. Somos nós os materialistas funcionais, os materialistas que em todo momento estamos buscando as coisas que vão ficar aqui e esquecidos das coisas que irão conosco, que vamos levar daqui. É esse o materialismo contra o qual se insurge o Espiritismo, porque ele vem iluminar-nos a mente, sacudir-nos o sentimento, para que gradativamente nos possamos amar reciprocamente, possamos alijar de nós a impiedade, frutos do materialismo, institucionalizado ou não. É graças a isto que a mensagem do Espiritismo veio para destruir em nós esses vírus, essas bactérias, esses bacilos horrendos que vão corroendo a nossa saúde ética, a nossa compostura moral e gradativamente nos fazendo sofrer, enquanto estamos nesse período ainda anômico da humanidade, em que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem para quem buscar. Nada obstante, Jesus Cristo tenha nos dito: eu sou o caminho da verdadeira vida. Eu que vos falo. Sou o Mestre, sou o Senhor, eu que vos falo. Sou a fonte de água viva, eu sou o
pão da vida. Eu sou o médico das almas. E nessas expressões de mais profunda humildade em que ele se apresenta para as criaturas impensadas, nós ainda estamos duvidando. Temos outros ídolos, outros heróis, outras buscas, outros interesses. Ainda estamos aplaudindo e louvando os modernos Lúcios Galos, os cabos de guerra, os líderes militares, os líderes do mundo, os líderes dos esportes, quando poderíamos louvá-los em segundo plano. E a Deus acima de todas as coisas, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Então nós fazemos tatuagem como nosso ídolo do rock. Nós colocamos piercing, nós colocamos a alma em perigo para ficarmos iguais às nossas tribos. Olha o título que a gente arranjou, justificando ainda a nossa idade primitiva interior, as nossas tribos. Daí, nesta hora ciclópica do mundo, em que Jesus Cristo paciente continua a fazer-nos o convite: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis angustiados, atormentados, em dúvida, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não nos pode retirar o fardo, mas pode ser um sireneu na nossa estrada de conquistas individuais. Será tão bom se a gente aprenda a viver mais facilmente, sem tantos salamaleques, sem tantas tormentas que nos amarrem às coisas que vão ficar aqui. É tão bom ser simples, embora a gente ainda não consiga ser. É tão bom ser bom. Quando a gente é bom uma vez e vê o resultado, sentimos aquela euforia, mas daqui a pouco alguém nos diz assim: bom, você vai virar capacho deles. Ih, tolo, você está dando muita trela, está dando muita bola, eles vão abusar de você. E o velho Rui Barbosa então diria que por ver todas essas loucuras triunfantes no mundo, a criatura ainda teria vergonha de ser honesta. Os dias que estamos vivendo são desse naipe, mas a doutrina espírita aqui está, queridos irmãos, não para nos fazer chafurdar em culpas, mas para fazer levantar-nos a esperança. Nós somos deuses, ainda com D minúscula, porque somos espíritos perfectíveis na marcha ascensional para o grande encontro conosco mesmos. Ainda estamos em busca do melhor caminho, como propunha o Buda, para nos libertar do karma negativo. E já o temos, porque foi Jesus que o disse: eu sou o caminho, eu sou eu que vos falo. Trabalhemos para atender ao Espírito de verdade. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Este dia, acreditamos, não esteja tão próximo, mas temos confiança em Deus, que não está tão distante. E nós todos então nos daremos as mãos e faremos uma grande festa em outras ocasiões, mundo afora, tão belas como esta. E porque estaremos de mãos unidas, ajoelhados simbolicamente diante das constelações do altar da vida, nós agradeceremos a Deus por esses tempos de provação, de expiação, de redenção, na busca de sairmos da crueldade, da impiedade, e nos tornarmos irmãos uns dos outros.
filhos de Deus, como todos somos. E nesse sentimento gratulatório, nesse verdadeiro sursum corda, nesses corações que se levantam, nós então diremos: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem neste mundo de dores, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou pelas lutas da terra, onde ainda deparamos tanta crueldade, tanta tormenta, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja, porém, amassado no trigo do amor, nas mãos e no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidades, geratriz de tanta dor. Para que um dia a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, da bondade, a igreja da revelação imortalista, a igreja da lucidez, da equidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, para que longe da crueldade dentro dele então se cumpra a tua vontade, Senhor, a vontade sempre eterna do teu amor, hoje e para sempre, que assim seja. Obrigado, Pai de nossa vida, obrigado, Mestre amado, muito obrigado, senhores.